E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Se puder deixar o like, se inscrever, vou gostar muito. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouco longo, tá? Então se você quiser pulando etapas, pode pular etapa. Porque nesse vídeo aqui eu vou falar do LG G2 e S4 até S10 e LG G8, que são os últimos aparelhos de ambas as marcas, tá? Como é que a pergunta que se faz é como é que duas marcas sul-coreanas, duas marcas com renome, que têm uma tecnologia incrível, que fazem telas excelentes, que fazem processadores, no caso componentes excelentes, que tem uma gama diversa no mercado mundial de produtos de eletrônicos, que brigam ferronhamente na linha de Smart TV. Como é que elas tomam um rumo tão diferente da linha de smartphone? Porque hoje, em 2020, a LG está há alguns anos, pelo menos uma geração ou duas, da Samsung, tá? Mas vamos lá. E mostra que às vezes um processador não faz um celular. Então vamos falar sobre vamos fazer um comparativo aqui, Samsung versus LG. Em 2013, a Samsung lançou o S4, tá? Era um telefone com tela de 5 polegadas, Super AMOLED, tela maravilhosa. Ele usava um processador proprietário Exynos 5410, usava uma interface TouchWiz, que era horrível, tá? A verdade é essa, que a maioria dos roots que a gente fazia na época era para apagar um monte de bootloader que tinha no processador, um monte de coisa chata que tinha para aliviar mais o aparelho. E ele contava com 16 GB de RAM, 16 GB de memória interna e 2 GB de memória RAM. Ele tinha uma câmera de 13 traseira e uma câmera de 12 frontal. Naquela época, selfie não era uma coisa tão divulgada assim, não era uma coisa ainda que fazia tanta parte do cotidiano. E a LG, ela vinha com a LG G2, tá? Com uma tela de 5.2 polegadas, com um Snapdragon 800 de Snapdragon, então já era a linha 8, que é a linha que está até hoje, em 2013, 7 anos atrás. Ele usava um Adreno 330, parece ser bem vulgar até o nome, até dizer, porra, um Adreno 330, mas para a época era o máximo que tinha, tá? Naquela época o iPhone já se destacava em jogos e o Android ainda estava engateando no quesito gameplay, em ter jogos com alta performance, sem lag, sem travar o processador. Então o LG G2 ele foi um aparelho que ele pegou a Samsung de jeito. Por mais que o S4 era um aparelho muito bonito, era um aparelho muito moderno, tá? Tinha muitas funções no S4. Só basta vocês verem aí propagandas ou mesmo reviews antigos sobre o S4. Mas ele tinha pecados, ele tinha uma bateria ruim, ele tinha um processador que esquentava mais, ele tinha um processador mais lento, ele não tinha uma placa de vídeo, já era Mali, ele não tinha uma placa de jogo que era tão bom assim. Mas foi o primeiro aparelho que me fez sair do Samsung, foi o primeiro aparelho que me fez entrar na linha Samsung com os dois pés. Eu falo dois pés porque eu usava um Samsung e um iPhone, e foi o primeiro aparelho que me fez sair da Apple e entrar diretamente no Samsung, tá? E desde esse tempo eu uso Samsung, já usei várias marcas, mas Samsung sempre foi uma marca muito querida por mim. Em 2014,
Aí 2014 foi pesado, foi barra pesada, tá? Em 2014 a Samsung lançou o Samsung S5, com tela de 5.1 polegada, um Snapdragon 801 e um Adreno 330, quer dizer que não houve uma mudança tão grande de um ano para o outro entre processadores. Você está vendo como ainda caminhava a passos curtos os processadores, tá? O processador do 800 foi para o 801. Ele vinha com 16 GB de RAM e 2 GB de memória interna. A mesma coisa que tinha no LG, no S4, no Samsung S4. E tinha uma bateria de 2800. O diferencial do Samsung S5, tá, foi o implemento da impressão digital, do sensor de batimento cardíaco, que isso daí foi uma maravilha para quem queria ver o seu batimento cardíaco, mas ele continuou com a TouchWiz bugada, cheia de frescura e encheção de saco. E a LG lançou o LG G3, que vinha com o mesmo processador 801, Adreno 330, 16 GB de memória RAM, 3 GB de memória interna, 2 GB de memória interna, desculpa. E com a câmera de 13, enquanto a câmera a câmera do S5, se não me falha, era de 15, era 16, uma coisa assim. Mas ambas eram câmera frontal de 2 megapixels. O processador a bateria, ela tinha uma bateria de 3.000 amperes. E para a época, para a tela de 5.5 polegada contra a de 5.1, fazia uma diferença enorme. Além disso, a LG inovou. A LG colocou no aparelho um carregador sem fio. Foi o primeiro aparelho que veio com carregador sem fio como item de série na caixa. Até era uma caixa grande, tal. Vendeu bem o aparelho, vendeu muito bem. Talvez tenha sido um dos aparelhos da LG que mais tinha vendido, tá? Era um aparelho com corpo em policarbonato. Ele tinha 3 cores para ele. Tinha o branco, o preto, o grafite no caso, o branco, o grafite e o dourado. E nesse meio tempo, fora do país, existia o LG G3 Duos, tá? Pouco tempo depois, a Samsung lançou o S5 Duos, mas aí já é depois, foi depois que aconteceu, quando viu a necessidade de lançar um aparelho com dual chip, tá? Primeiro foi lançado o S5 normal, só pegava um chip e um cartão de memória. Esses dois aparelhos vamos dizer assim, fizeram uma boa briga. Eu tinha clientes que saíram do S4 pro LG, e tenho clientes que saíram do LG G2 pro S5. Eram dois aparelhos que, sabe, que eram bem diferentes. Eram aparelhos que instigava a pessoa a conhecer aqueles aparelhos, porque eles eram bem diferentes, com o mesmo processador, mas aparelhos com funções diferentes, com sistemas bem diferentes, tá bom? Em 2015, aí final de 2014, se não me falhe, 2014 para 2015, a Samsung lança um aparelho chamado Samsung Alpha. Por que é que eu estou falando do Samsung Alpha? Porque, no meu ponto de vista, o Samsung Alpha foi o protótipo da Samsung jogar no mercado um telefone com acabamento melhor, para ver como seria a reação do público. Quando eles jogaram esse aparelho diretamente com 2 GB com 32 GB de memória interna, e lançaram esse aparelho com uma bateriazinha pequena. A bateria dele era 2.000 e poucos amperes, 2.500 amperes, uma coisa assim. E era um aparelho muito bonito, muito prático de pegar. É muito difícil você achar esse aparelho, é muito difícil.
Foram vendidos pouquíssimos. Eu acho que eles colocaram esse telefone no mercado só como cobaia. Cobaia para qual aparelho? O Samsung S6, que foi lançado em 2015. Em 2015 lançou o Samsung S6 com tela de 5 polegadas e também o S6 Edge, que era com a tela curva, um pouquinho curva. E saiu no final do ano o Samsung Note 4 e o Samsung Edge, tá? Que era o Note Edge, que era também a tela meio curva. Durante o processo, houve uma variante do S6 no mundo, né? De 32 GB de memória interna. Ele não pegava o cartão de memória, lembrar disso. Ele era em vidro e metal. Foi uma transição muito grande para a Samsung, porque a Samsung ela era muito criticada, ela foi muito criticada no Samsung S5 pelo acabamento do aparelho, enquanto a Apple já estava colocando vidro e metal, enquanto o acabamento da Apple estava ficando bom, enquanto mundo afora, HTC estava melhorando os equipamentos, enquanto outras marcas estavam crescendo no mercado, a Samsung continuava com plástico, com aquele plástico simples e fácil de quebrar e fácil e o mercado já exigia metal e vidro. Então lançaram o S6, lançaram em 3 variantes, uma de 32 GB, uma de 64 e uma de 128. Eu vou confessar a vocês, eu nunca vi um S6 flat, que era o mais vendido, de 64 GB, e nunca vi nenhum celular da linha S6, nem o Edge, nem nada com 128 GB. Nunca vi nenhum desses aparelhos. No final do ano, quando foi lançado como eles viram que foi um tiro no pé não colocar o cartão de memória, que houve várias críticas quanto a isso, eles lançaram o Samsung Note 4. Eu acho que era... Não, o Samsung... Mentira, o Samsung... O Note 5, tá? O Note 5. O Note 5, quando saiu o Note 5 em final do ano, ele saiu com variantes, mas a que mais vendeu no Brasil foi a de 32 GB. E ele tinha um problema. Se você colocasse a caneta ao contrário, ele prendia dentro e só assistência e só um puxavão muito forte para poder tirar a caneta, tá? Tanto é que foi o único aparelho que eu nunca peguei na minha vida, foi um Samsung Note 5. Nunca peguei, porque eu achava muito aparelho para muito dinheiro para pouco aparelho. Até hoje eu acho. Vocês podem achar ele na Trocafone ou na mais barata Store, mas eu não recomendo a compra desse equipamento, tá? Enquanto isso, a LG veio com a LG G4, com tela de 5.5 polegadas, com Snapdragon 808, tá? Snapdragon 808, com 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna. Câmera frontal de 8 megapixels, traseira de 16 e bateria de 3.000 mAh. Qual era a vantagem e desvantagem do LG? O LG G4 ele tinha uma variante enorme de cores e modelos. Ele tinha desde o dourado, preto e cores fosca até cores imitando o metal, até imitando o couro, que era o marrom e o preto. Eles imitavam couro nessas duas variantes. E nas cores normais tinha o dourado, o branco e se não me falhe, e o grafite, tá? O branco eu vou ficar devendo uma resposta certa, mas eu tenho quase certeza que tinha um branco, tá bom? O LG G4 foi um dos telefones que eu mais vendi da LG até hoje, sabe? Talvez o G3 e o G4 foram os dois aparelhos que a LG conseguiu ser bem assertiva nos aparelhos. Processadores atuais, memória RAM boa para a época, 3 GB era excelente, tá?
era excelente a 3 GB, pegava cartão de memória, bateria removível 3000 mAh. Era uma bateria que durava até bem, até durava normal, não tinha uma duração muito ruim. Era um aparelho que, pelo menos eu que vendi vários, talvez uma dezena deles, ora uma dezena, talvez uns 30, 40 aparelhos eu vendi durante aquele ano, 2015. Eu vendi muito aparelho daquele. O Samsung vendia menos, porque era bem mais caro. Mas ele vendia bem, ele era na casa de 1.800 a 2.000 reais. Eu vendia bastante aquele aparelho. E quando lançaram o Dual Chip, ai meu amigo, ele vendeu, estourou a venda dele. Todo mundo queria comprar. Porque se vocês não lembram, antigamente não existia telefone high-end Dual Chip. Só existia aparelho Ace, Dual, Samsung Dual, Grand Prime, aparelhos mais simples com Dual Chip, né? Então acabava que atrapalhava muito a venda dos aparelhos top de linha, justamente a falta de ser Dual Chip. Aí vem 2016. Aí foi um ano de uma virada. E eu posso dizer assim, onde é que a Samsung estava com a cara? Onde é que o representante da Samsung no Brasil, sabe, estava com a cabeça ao fazer isso? Ou quem promove o Brasil para a LG estava com a cabeça? E eu acho que ali eles perderam o rumo. Sabe quando você perdeu o rumo? Eles perderam totalmente o rumo ali naquele ano, tá? Desde aquele ano eles perderam o rumo. Lá fora foi lançado o LG G5 com processador Snapdragon 820 quadricore, 4 GB de RAM e 32 GB de memória interna. Era tela de 5.6 e a LG, como tinha a questão de inovar, que ele tem vários aparelhos, no final eu vou tentar lembrar, colocar alguns aparelhos que foram tentativas de inovação da Samsung e tentativas de inovação da LG, tá? A LG, ao invés no Brasil foi lançado o Samsung S7 e o Samsung S7 Edge, que até hoje é um telefone que é vendido, sabe? Por incrível que pareça, ele não é dual chip, ele é só um chip, você só vai encontrar ele dual chip o europeu. O que veio para o Brasil era com Exynos 8890. Ele tinha 4 GB de RAM e 32 GB de memória interna, tá? Você vai achar a versão olímpica, eu acho que é uma versão que saiu sobre as Olimpíadas do Brasil. Ele saiu com a versão de 128 GB, o Edge. Mas isso é raro, cara. Isso é música branca para achar. O que é que vinha no Samsung S7 de importante? Ele tinha a tela Super AMOLED, como sempre. Ele vinha com o IP68. Ele podia molhar o aparelho, que ele não danificaria. Ele vinha com carga rápida. Ele vinha com NFC. Ele vinha com uma câmera, que aí é a cereja do bolo, uma câmera de 12 megapixels, de 1.7, que tirava fotos excelentes. Eu lembro que no lançamento, até foto no escuro, ele era melhor do que os outros. Enquanto os outros ficavam só borrão, ele conseguia puxar o máximo de luz. Por quê? Porque justamente pela câmera ter a abertura de 1.7, ele puxava mais luz, tá? Infelizmente ele não vinha dual chip, então ele só pegava cartão e um cartão de memória e um cartão da operadora. Fora isso, era um aparelho excelente, um aparelho de uma pegada legal. O Edge era 5.5, enquanto o S7 era 5.1. Aí tinha uma diferença de bateria, a bateria dele era excelente. E o LG, aí onde foi que foi a cagada da LG no Brasil? A LG lançou no Brasil o LG G5 SE. Esse SE faz toda a diferença, tá? O SE faz toda a diferença.
Por quê? Porque tiraram o processador, era outro aparelho com a mesma carcaça. Não tem o Zenfone 5, o Zenfone 5Z? O Zenfone 5 usa Snapdragon 636 e o 5Z usa o Snapdragon 845. Então essa era basicamente a diferença. Era um processador ultrapassado, não era um processador do lançamento da época, era um processador gastão de 28 nanômetros e era um aparelho que o que ele tinha para inovar não deu certo. O que deu certo nele, no meu ponto de vista, foi a câmera de ângulo aberto, a ultra wide. Então, com essa câmera de ângulo aberto, ele melhorou bastante em várias fotos, porque você podia tirar fotos com ângulo aberto. Porém, a abertura da câmera era ruim, era 2.4. Então, se você fosse tirar com a luz boa, beleza, mas se fosse tirar no ambiente mais escuro, acabou a foto, tá? A câmera dele principal era de 16, a outra câmera de 8. Então, isso dava uma diferença. Com a boa luz não era legal, mas com qualidade um pouco inferior já perdia. Fora isso, ele tentava ser o primeiro aparelho modular da história. Se você conhece como modular o LG, o Moto Z3, a linha Z, que vem os snaps, saiba que ele não foi o primeiro a entrar no mercado. O primeiro que entrou no mercado, que tentou entrar no mercado, foi a LG, que eram os snaps, até dá vontade de rir, que eram os snaps um pouco absurdos, porque você tinha que apertar na lateral, tirar a bateria, aí colocar um snap de câmera, aí você colocava a bateria que vinha com o snap acoplado atrás, e ali ele tinha uma câmera melhor, ou tinha um zoom melhor, ou tinha uma bateria estendida, e uma série de coisas que nunca eu vi nem para vender. Eu vi para vender por preços absurdos, até mais caro do que o preço do celular. Você pode procurar aí sobre o LG G5, pode botar aí no Mercado Livre ou em algum site aí de e-commerce, LG G5 SE, que você talvez ache alguma coisa dessa ainda que esteja lá jogado no estoque dessas empresas, tá? Então lançou o LG G5 SE, né? E foi uma mão e foi um tiro no pé gigante da Samsung. A Samsung não vendeu nada. Simplesmente a Samsung, tudo que ela vinha levando com o G3, com o G2, com o G4, ela conseguiu jogar fora com LG G5 SE aqui no Brasil. Fora que mundo afora tinha sido lançado o HTC M10, que era um baita de um aparelho, tá? Era um aparelho fantástico, que ele usava um processador Snapdragon 820, que tinha 4 GB de RAM, 32 GB de memória interna, era um aparelho todo em metal, era um aparelho que batia de frente com o S7. E a LG, com aquela bateria de 2800, não batia ninguém, e acabou que e aquele corpo de plástico, acabou que ela ficou para trás. E quando você fica para trás na indústria da tecnologia, você tem que dar vários passos até voltar a encarar. Aí veio o ano de 2017, que aí era a peixeirada final para mim, para Samsung, para LG, tá? Porque depois disso a LG não se recupera mais. E eu não acredito que o G9 vai recuperar qualquer coisa. Por quê? Porque enquanto o mundo enquanto todo mundo está procurando novidade, tá? Enquanto a Xiaomi, até então uma empresa totalmente desconhecida, lança um aparelho sem borda, tá? Que foi o Mi Mix, que foi uma evolução do aparelho telefone, lançaram na China aquele aparelho.
eu lembro que ele não tinha nenhum tipo de proteção Gorilla, ele não era o Gorilla Glass, então só em pensamento aquele telefone já quebrava o vidro. Lançaram aquele aparelho com o Snapdragon 821, com a borda traseira em ouro, tá? Com a borda traseira de ouro, gente, que tinha o nomezinho Ultimate. Ele vinha com versões até de 256, era 128, eu acho que 256. Era um telefone parrudo, gigante, um telefone grande, mas que vendeu, foi um telefone que chamou muita atenção na Europa, sabe? Tanto é que naquele ano de 2017, todos os aparelhos seguiram aquele rumo. Tanto aparelhos com marca barata como Blueblow S1, se você pesquisar e achar algum aí no mundo, como Meize Alpha, vários aparelhos tentaram lançar aparelhos sem borda. A Samsung lança o Samsung S8 e S8 Plus com duas variantes. Para o nosso mercado brasileiro e parte do mercado europeu, veio com o Snapdragon, com o Exynos 8895, tá? Um processador excelente. E outra parte do mundo ficou com o Snapdragon 835, que foi um baita processador. Ainda é um senhor processador, o Snapdragon 835. Em duas variantes ele saiu, né? O S8 ele saiu com tela de 5.8 polegadas e o Plus com 6.8 polegadas. Ele vinha com HDR10, com tela Super AMOLED, com aquela super resolução de tela 2K. Tinha uma câmera de 12 megapixels com abertura de 1.7, que era excelente a câmera. Ela foi aprimorada do S7 e ela puxou algumas funções que veio no finado Note 7, que puxou do Note 7, que explodiu, bombástico Note 7 Maré, né? Então o Note 7 foi um aparelho lançado no final de 2016 que tinha como principais funções o desbloqueio por íris, tá? Uma câmera aprimorada, um sistema mais aprimorado, algumas coisinhas a mais, que a caneta não travava como a do Note 5. Lembrando que não existiu o Note 6, só Note 5 e Note 7. E o Note 7 eu acho que azarou a linha Note, porque as primeiras unidades, logo no começo, ele começou a explodir. Depois descobriram que era um problema na fabricação de bateria. Mudaram a produção de bateria. Porém, quem produziu novamente a bateria cometeu o mesmo erros parecidos, e continuou explodindo o aparelho. Então a Samsung resolveu tirar o aparelho do mercado. Foi a primeira vez na história que eu conheço que uma empresa tirou o telefone do mercado, tá? Ela não tem nenhuma solução paliativa. Ela recolheu todos os aparelhos e lançou depois de um ano mais ou menos, depois de vários testes, ela lançou a linha Samsung Fan Edition, que seria o FE, tá? Que não foi lançado no Brasil, só foi lançado na China, se não me falhe. Então, até para evitar processo, até para evitar essas coisas, eles não lançaram. E como eles já tinham o Samsung S8, eles já trabalhavam no Note 8, tá? Eles já trabalhavam em paralelo ao Note 8, que foi um puta de um aparelho, que é um senhor aparelho até hoje. E a LG, meu povo? A LG lançou o G6, tela de 5.7 polegadas. Quer dizer, a tela dele era menor do que a tela do S8, que tinha a menor tela, que era de 5.8. Quer dizer, era um telefone ruim. Era um telefone menor, né, com a tela inferior. Não era AMOLED, era IPS. E Roberto, esse aparelho tem alguma coisa de boa? Tem. Foi o primeiro aparelho a ser lançado no mercado com a proporção 18:9. Até então, todos os aparelhos eram, até mesmo tirando o S8 e o S8 Plus, até os outros aparelhos eram 16:8, se não me falha. 16:6, uma coisa assim. Me corrijam aí nos comentários.
Era uma tela mais comprida, que ela tinha menos borda e que ela se tornava até melhor para conteúdos. Era um aparelho ruim? Não. Qual era o pecado desse aparelho? Se a Samsung lançou em 2017 o S8 com Exynos 8895 e com o Snapdragon 835, por que a LG não lançar com 835, no mínimo? Não lançou com 821, gente. E para completar, o S8 que já saía de fábrica com processador com 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna e Dual SIM Card, a LG lançou ele com 32 GB, com a variante de 64, que é muito difícil de encontrar no Brasil, não trouxeram para o Brasil, e com a variante que era o LG GC+, que isso é coisa rara para você achar, de 128 GB. E não tinha dual chip, só mesmo a versão 870 DS, que é uma versão que sai mais na Coreia, que sai em algumas partes da Europa, que é muito difícil de achar. Inclusive, a maior prova disso era que todos os LG, se você tem um LG aí na sua casa, um LG G6, tira a gavetinha de chip e veja que no slot que pega o cartão de memória, ele tem a parte, você pode colocar um cartão, um SIM card na lateral, de lado. Ele era o mesmo slot, só que ele não tinha a função de dual chip no Brasil. Então isso aí matou o aparelho. Matou completamente o aparelho. Aí, mais um tiro no pé da Samsung, da LG, né? Então a LG já aí, ela cometeu dois erros. Ela comete o erro com a LG G6 e comete o erro com a LG G5. 2 anos já para conta. Em 2018, a Samsung lança novamente duas variantes, S8 e S8 Plus. E a LG, isso com uma tela de 5.8, 6.2, som estéreo, com Snapdragon 845, 4 GB de RAM no S9, 6 GB de RAM no S9 Plus, 128 GB, tá? Quando você achar um de 64 GB, não compra, sai daí que é burrice, porque você vai pagar o mesmo preço de 128, tá? Lançaram de 64 na Europa, fora do Brasil, não lançaram aqui no Brasil, que eu tenha conhecimento, não, só se lançaram depois para desovar alguma coisa. Ou se a intenção era baratear e acabou fazendo um reverso no Brasil. Tanto é que a versão de 64 GB você só vai achar em sites de telefones usados, como Trocafone, Mais Barato, Story, tá? Não sei nem se esses aparelhos são homologados pela Anatel, tá? É bom pesquisar e é bom dar uma olhada se a Anatel, se houve venda oficial de 64 GB. Eu posso dizer uma coisa, eu não compro um S9 e um S9 Plus de 64 GB nem a pau. Com esses dois aparelhos veio uma inovação, tá? Eles vieram com câmeras de 12 megapixels, tá? Qual a diferença? A variante deles, a diferença é que eles tinham uma abertura variável de 1.5 até 2.4. Então, quanto mais luz você fosse tirar a foto, maior seria a abertura. Quanto mais escuro, mais luz ele ia precisar, então menor ficava a abertura. Ele funcionava como uma lente que abria e fechava. Isso aí era isso fez a câmera do S9 ser, sabe, estouro, uma câmera incrível a câmera. E a câmera frontal dele era de 8, mas com abertura de 1.7, então tinha uma selfie excelente o aparelho. E logo depois foi colocado algumas funções que você tinha como desfocar o fundo, fundo dinâmico, tá? Então no começo nem tanto, mas depois aí eles foram aprimorando, atualizando, melhorando a câmera, colocando inteligência artificial, melhorando cada vez mais, e hoje ela tá uma câmera bem redonda, tá? A bateria que vinha no S9 era de 3000,
e a do S9 Plus de 3.500. Duas baterias. A do S9 não é boa, a do S9 Plus é uma maravilha, tá? Além disso, a tela do S9 Plus, pelo tamanho, é excelente para assistir conteúdo, para mídia, para tudo. Então o aparelho vem bem completo dentro da caixa, já vem case, coisa que a Samsung não mandava nos aparelhos. Vem case, vem o adaptadorzinho USB-C para USB normal, né? Então, que é o chamado adaptador OTG. E a LG lançou o que? Lançou o LG G7 com o mesmo processador do S9, o Snapdragon 845. Porém, colocou somente uma versão à venda no Brasil, 4 GB 64. Aí, meu patrão, e o preço lá em cima? Aí, meu patrão, eu lhe pergunto, vende só em operadora? Esses aparelhos da LG, aí bota mais um ano na conta. Esse problema da LG ficou sério, porque eles lançam uma variante fora do Brasil com 6 GB de RAM e 128, e no Brasil só lançam uma de 6 GB de RAM, de 4 GB de RAM com 64 GB. Quer dizer, ele perdia até pro S10 pro S9 de entrada. Como é que ele ia concorrer no mercado de high-end com preço de high-end? O preço cheio do LG G7 ThinQ no começo era de R$4.000, era o mesmo preço do S9. Então, ele não tinha como concorrer. Ninguém em sã consciência ia deixar de comprar um telefone de 128 GB para comprar um telefone de 64. Ninguém ia deixar comprar um telefone de Super AMOLED para comprar um telefone que tinha a tela de Note, que foi o que mandou em 2018, foi o Note, né? Até hoje tem um Note, mas ficou mais a bordazinha, né? Só que manteve o Note mesmo foi a LG, com a LG G8 ThinQ e com o iPhone, né? Então, a bateria de 3.000 amperes, porém, tinha certificação militar, que na certificação militar um trator passa por cima, ele aguenta queda, aguenta mesmo um monte de coisa, mas se cai da sua cadeira ele trinca o vidro, tá? Então é bem simples falar isso. Se o telefone não tiver uma case boa e uma película razoável, ele vai trincar numa queda que ele levar. Se ele cai no asfalto, já era. Pedra, asfalto, isso aí, meu amigo, já era seu telefone. Ele veio com o LG G7 ThinQ, veio com a câmera de 16 megapixels e com uma outra câmera, uma segunda câmera ultra wide de 1.9, 16 megapixels com 1.9 de abertura. É uma câmera legal? Mas ela tirou uma péssima nota no DxMark. Ela tirou 68 pontos, se não me falhe. Então isso para um aparelho que quer subir no mercado, enquanto o S9 estava lá em cima no ranking, o LG G7 estava lá embaixo. Aí a gente pula para 2019. Aí vem a LG e lança no Brasil o G8S ThinQ, que tem processador Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128. É bom? Tem como bater o S10 normal? Não. Aqui eu não tô colocando a caixa do S10 Plus, tá? Só o S10 normal. Tela de 6.1 polegadas. Aqui é 6.23. Tela de 6.1, bateria de 2.300 amperes, bateria de 3.555. 3.300 amperes. 3.300 amperes, 3.555. Telefone. Então, mais um aparelho que, mais uma vez, a LG fica para trás nesse momento do mercado, tá? O LG G8S, com quem é que ele pode concorrer na linha Samsung? Ele pode concorrer com o A80, com
com S10e, tá? Mas ele não vai concorrer com S10, nem câmera, nem em nada, tá? Então aqui fica meu resultado. Eu acredito que a LG, para voltar a ser o que era, ela vai ter que correr 3 anos aí bem à frente da Samsung para poder se equiparar com a Samsung, tá? Todas as funções que foram colocadas nesse aparelho, da mão, tal, eu usei tudo isso. Gente, isso é tudo paliativo, isso é tudo coisa firula que não dá certo, tá? Coisa que você vai usar uma vez para mostrar um amigo e pronto.